Boa tarde, galerinha. Estamos aqui para mais uma aula de literatura. Hoje nós vamos falar do romantismo em Portugal. Então, na última aula de literatura, eu fiz uma introdução com vocês ao romantismo, né? Em geral, passei todas as características. Hoje nós vamos focar no romantismo lá de Portugal. Então, só deixa eu diminuir a câmera aqui para a gente poder começar. Então, qual o objetivo dessa aula? Tá? O objetivo dessa aula é oferecer uma visão geral sobre o romantismo em Portugal, incentivar a leitura dos textos românticos, analisar alguns trechos de obras românticas portuguesas e, principalmente, contribuir para a formação de vocês, jovens leitores e reconstrutores de conhecimento, usando as tecnologias e, consequentemente, tornando-se uma pessoa atualizada no mundo globalizado. Falei bonito, né? Bom, qual é o marco inicial do romantismo em Portugal? Em 1915, com a publicação do poema narrativo Camões, do Almeida Garrett. O autor apresenta uma biografia sentimental do grande poeta renascentista português, inclusive exaltando Camões como um herói nacional, um super-herói, vamos dizer assim. Quando que acaba o romantismo lá em Portugal? Em 1865. Desculpa, a gente, eu inverti as datas aí, tá? 1865 é a data inicial e 1915 é a data final. Com a ocorrência da questão Coimbra, que é uma polêmica intelectual que envolveu os escritores românticos e os escritores novatos lá de Portugal. Então, a gente tinha os escritores românticos e os escritores que estavam trazendo o modernismo. E por que tem esse nome, questão Coimbra? Porque a discussão deles se centralizou na cidade de Coimbra, que abriga uma das maiores e mais antigas universidades da Europa, reconhecidamente de qualidade. Então vamos falar um pouquinho do contexto histórico antes da gente entrar na literatura de fato. Portugal, vocês lembram que o contexto histórico na Europa a gente está tendo a Revolução Francesa nesse momento, né? Portugal não se isolou dos demais países europeus no que diz respeito a todas as transformações sociopolíticas e econômicas que se seguiram à Revolução Francesa, que movimentou e chacoalhou bastante a Europa. Algumas coisas que merecem destaque em relação a Portugal. Primeiro, a ascensão da burguesia e a consequente substituição da monarquia absolutista pelo liberalismo. A vinda da família real para o Brasil em 1808, fugindo da invasão francesa. Eles foram expulsos assim, né, expulsos pelos franceses, na verdade eles fugiram dos franceses, até uma lenda que a esquadra portuguesa zarpou e 2 horas depois a Napoleão Bonaparte aportou em Portugal, né? A ausência da família real lá em Portugal facilitou a dominação de Portugal pelos ingleses. Os ingleses foram dominando o Portugal porque estava uma terra sem lei. Instaurou-se o caos político e a dominação estrangeira. A independência do Brasil aqui também, a gente vai ter um momento, né, que vai pegar todo o romantismo. Vai refletir na economia portuguesa, visto que a burguesia vai perder um importante mercado de exportação. A Constituição Portuguesa de 1822 foi promulgada, né, de caráter liberal, por isso que a gente tem o liberalismo. Em Portugal, o movimento vai se desenvolver em meio a lutas entre Dom Miguel e Dom Pedro. Vários escritores ingressaram no exército de Dom Pedro, e o que explica anos e anos de exílio de muitos deles, que inclusive vai ser tema da literatura romântica portuguesa, esse exílio, essa fuga, né? Bem como o inflamado nacionalismo da produção poética portuguesa. Então o momento histórico lá está bem mexido. E vocês vão ver que essa vinda da família real para o Brasil vai influenciar no romantismo, no movimento no Brasil, que é o tema da nossa próxima aula de literatura. Nesse contexto histórico, ocorrem as primeiras manifestações do romantismo português, que segundo o professor Massoud Moisés da USP, que é o professor em qual eu apoio as minhas aulas, né, o material das minhas aulas, nós tivemos 3 momentos distintos. O primeiro momento são os escritores com ainda características neoclássicas. A gente tem o Almeida Garrett, que nasceu em 1799 e faleceu em 1854. Ele escreveu, as principais obras dele são Camões, Dona Branca, Viagens na Minha Terra e Folhas Caídas. Nós temos também o Alexandre Herculano, que nasceu em 1810 e morreu em 1877, com suas principais obras O Bobo, Eurico Presbítero, O Monge de Cister, Lendas e Narrativas. O terceiro principal autor desse primeiro período do romantismo português, é o Antônio Feliciano de Castilho, que nasceu em 1800 e faleceu em 1875.
Suas principais obras, A Noite do Castelo, Os Ciúmes do Bardo. Pessoal, normalmente o autor que é citado em vestibular, vez ou outra, é o Garrett. Muitas vezes se fala em Camões ou Viagens da Minha Terra, então vale a pena buscar conhecer as poesias desses dois livros dele, tá? Do livro Viagens da Minha Terra e a poesia Camões. Os escritores, aí a gente tem mais dois momentos aí dos escritores românticos. Os escritores plenamente românticos, aqueles que a gente fala assim que levaram o romantismo no seu auge. Soares de Passos, que nasceu em 1826 e morreu em 1860, ele escreveu poesias. E o Camilo Castelo Branco, esse nome vocês já devem ter escutado. O Camilo Castelo Branco, nascido em 1825 e falecido em 1890, ele escreveu 3 grandes obras: Amor de Perdição, depois Amor de Salvação e A Doida do Candal. Ele escreveu outras também e poesias também, mas essas 3 obras são, vamos dizer assim, o ápice da carreira dele. São que falam que ele é um grande escritor romântico. Amor de Perdição é um texto que é cobrado em vestibulares todos os anos. Então eu vou falar mais um pouquinho dele depois que eu der essa parte de introdução. Depois, por último, o terceiro momento do romantismo português são os escritores com romantismo mais contido, que são João de Deus e Júlio Diniz. O João de Deus escreveu Campo de Flores e o Júlio Diniz escreveu As Pupilas do Senhor Reitor, A Morgadinha dos Canaviais, Uma Família Inglesa e Os Fidalgos da Causa Morisca. As Pupilas do Senhor Reitor foi novela aqui no Brasil uma vez. Ele já está escrevendo com um pezinho no realismo, que é o próximo movimento. Eu coloquei para vocês verem uma poesia do Almeida Garrett. Então vamos falar do Garrett. Ele nasceu na cidade do Porto em 1799. Ele envolveu-se muito na política, ele é um dos autores que foram exilados. Ele fez campanha em favor do Teatro Nacional, então a gente gosta dele bastante, e ocupou cargos políticos. Faleceu em 1854, deixando inacabada uma novela de tema brasileiro intitulada Helena. Suas poesias, como eu já falei, né, Camões, que é a principal, Dona Branca, Folhas Caídas. No teatro ele tem Catão, Frei Luís de Souza e Alfageme de Santarém. E na prosa, Viagens da Minha Terra, O Arco de Santana e Helena. Então, para vocês entrarem assim nesse mundo romântico, vamos ler esse Inferno de Amar. Este inferno de amar, como eu amo, quem o pôs aqui na alma, quem foi essa chama que alenta e consome, que é vida e que a vida destrói? Como é que se veio a atear? Quando, quando se há de ela apagar? Eu não sei, não me lembra o passado, a outra vida que dantes vivi. Era um sonho talvez, foi um sonho, em que paz tão serena dormi. Oh, que doce era aquele sonhar, quem me veio, ai de mim, despertar? Só me lembra que um dia formoso eu passei, dava o sol tanta luz, e os meus olhos que vagos giravam, em seus olhos ardentes pus. Que fez ela? Eu que fiz? Não sei, mas nessa hora a viver comecei. Oh, que fofo, né, o Garrett? Gente, olha a primeira estrofe, cheio de antítese, né? O paradoxo, ele fala que o amor é vida e vida destrói. Que o amor, como que veio se acender, atear e acender, e como que há de se apagar, né? Então, isso mostra aquela duplicidade, aquela dualidade, aquela confusão que o amor provoca nos corações humanos. E aí ele fala que ele nem se lembra do passado, que antes para ele nunca viveu, que ele só começou a viver no dia que ele conheceu a doce mulher amada. E apesar dele falar que está consumindo e que está destruindo a vida dele, ele fala que só na hora que ele conheceu ela é que ele começou a viver de verdade. Espero que vocês gostem aí de Este Inferno de Amar. Olha o título, Este Inferno de Amar. Ele não tem uma relação muito boa com o amor, né? Gente, vamos falar do Camilo Castelo Branco, então? Camilo Castelo Branco é o grande nome do romantismo português. Ele nasceu em Lisboa em 1825, ele teve uma existência marcada pela paixão, pela aventura sentimental, o que influenciou muito a sua obra. Viveu vários amores. Ele impressiona não só pela vida que levou, mas, sobretudo, pelo número de obras que escreveu, várias dezenas, escritas praticamente em todos os gêneros, poesia, teatro, novela, romances. Deixou-nos, né, aí, ó, poesia, teatro, crítica literária, jornalismo, folhetim, novela.
Historiografia é quando ele faz biografias históricas, né, de pessoas importantes. Epistolografia é quando se faz uma biografia de padres, de bispos, de pessoas do alto escalão da igreja. Contos e romances. O Camilo Castelo Branco, gente, ele apresenta um estilo muito próprio e ele é um profundo conhecedor da língua portuguesa. Ele soube usar a língua portuguesa com grande maestria, né, com grande jeito, ele é muito envolvente. Vamos falar da sua principal obra? Amor de Perdição. O Amor de Perdição é um dos mais famosos romances lusitanos. Ele tem características dessa segunda fase do romantismo que eu falei, e ele tem o mal do século. O mal do século, vocês lembram, vocês falaram nos vídeos que me enviaram, quem assistiu a última aula, é aquele amar demais, é sofrer pelo amor, coisa que a gente viu ali no poema Este Inferno de Amar. Então, a história do Amor de Perdição, ela tem um enredo meio shakespeariano, aquela história de famílias rivais, de filhos que se apaixonam, né? Então, o Simão e a Teresa, eles são filhos de famílias rivais, eles lutam contra todos os obstáculos pelo seu amor, mesmo que isso os leve à morte, assim como os jovens shakespearianos. Eu vou deixar para vocês um link com um resumo de personagens, do enredo, o desfecho todinho deste livro. Mas o interessante, gente, é que vocês leiam, porque este livro é cobrado em vestibular. Então, se a gente lê, a gente entra em contato melhor com o texto, né? Eu vou deixar para vocês um exercício, provavelmente sobre esse texto, então eu não quero falar muito dele para não dar muitas pistas, mas assim, ele é... Imaginem um livro que se chama Amor de Perdição, vocês imaginam o que acontece com o desfecho desse livro, né? Algumas curiosidades sobre Amor de Perdição e sobre o próprio Castelo Branco. Ele escreveu essa obra em 15 dias, quando ele estava preso numa cadeia do Porto. A obra é baseada em um caso verídico de um senhor que estava na mesma cadeia que o autor e contou para ele a história. Essa história já foi adaptada ao teatro, ao cinema e também tem uma ópera sobre Amor de Perdição. Existe uma edição especial dirigida aos emigrantes portugueses de todo o mundo, aos emigrantes, não imigrantes. Foi o primeiro best-seller português, impulsionando Castelo Branco a escrever Amor de Salvação, um contraponto. Enquanto que Amor de Perdição, todos acabam findando e perdendo sua vida por amor, Amor de Salvação mostra um amor que salva e não um amor que faz você se perder. É o romance popular, é o romance português mais popular. Ele é traduzido em diversas línguas e é considerado uma obra-prima da ficção de língua portuguesa. E aí? Acabou a aula? Hoje foi rápido, né, gente? O romantismo português, ele é um pouco mais curto, a gente vai se demorar mais quando for o brasileiro. Mas acabou a aula sim, só que agora vem a segunda parte, né? As atividades. Então vocês vão pegar o livro didático, vocês vão ler a página 23 e 24, que está falando dessa parte histórica, e depois tem um trechinho lá na 24, na página 24, um quadrinho bem pequenininho, está assim, investigue na literatura. Vou pedir para vocês fazerem esse investigue na literatura no caderno de vocês. Depois vai ter um trecho do livro Amor de Perdição, e a gente tem na página 20, 25 e 26 um trecho, e na página 27 os exercícios. Por favor, resolvam os exercícios no caderno. Semana que vem, como estou combinando com vocês, eu posto atividade na quarta, aí eu deixo para vocês fazerem até sexta, ou no sábado de manhã, ou na segunda-feira de manhã eu posto a correção, tá bom? Por favor, pessoal, não precisa mandar foto dessa atividade, é importante que vocês realizem. Por quê? Porque a próxima atividade vai valer nota, e aí eu vou fazer a próxima atividade de acordo com o que vocês tiveram ou não de dúvidas. Então, vocês realizem a atividade, corrijam, e se tiverem dúvidas, me mandem lá via mural. Para contar a participação de vocês nessa aula e nessa atividade, quando vocês terminarem, via videoaula, assistir o vídeo, li o link que a professora mandou, fiz a atividade, corrigi, manda um ok feito para mim nessa atividade lá no mural, tá bom? Gente, um beijão para vocês, fiquem bem, tá? Deixa eu só sair aqui para dar um tchauzinho para vocês. Fiquem bem, façam os exercícios, se tiverem dúvidas, me procurem no mural, tudo bom? Beijão!